O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Filipe encontrou-se com Natanael e lhe disse: encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse: de Nazaré pode sair coisa boa? Filipe respondeu: vem ver. Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: e de onde me conheces? Jesus respondeu: antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou: em verdade eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós todos, pelos evangelhos e pela tradição da igreja, que os apóstolos foram 12 escolhidos por Jesus. Para tirar qualquer dúvida, Jesus disse a eles: fui eu que escolhi vocês, não foram vocês que me escolheram. Foi Jesus que escolheu. E os escolheu com o conhecimento bem claro e com muita seriedade. Diz o evangelista São Lucas que Jesus passou a noite inteira rezando numa montanha aí. A noite inteira. Rezando significa conversando com o Pai do céu. E o Pai do céu que revelou a Jesus quais eram os homens que ele deveria escolher para serem apóstolos, alicerces da igreja que Jesus deveria fundar, como ele fez. Se chamam apóstolos, palavra grega que significa enviados. E Jesus, de fato, depois de ter convivido com eles quase 3 anos na vida pública, onde ele, infelizmente, sofreu as limitações, as incoerências, as fraquezas destes 12 homens iletrados, impreparados, até chegando a traí-lo e abandoná-lo. Mas o que Jesus faz é sempre bem feito. Depois que o Espírito Santo desceu sobre estes 12 apóstolos, reunidos com Maria e alguns discípulos no cenáculo, eis que eles se transformam em homens corajosos, ardorosos.
verdade apóstolos, anunciadores de Jesus ao mundo inteiro. E entre eles, o apóstolo de que estão fazendo a festa hoje, São Bartolomeu, que na língua original de Jesus significa filho de Ptolomeu. E o nome comum popular dele era Natanael, como o Evangelho nos relata hoje, o Evangelho de São João, um dos 12, que naturalmente apreciou o mesmo fato que aconteceu. O apóstolo Filipe, de Caná de Galileia, conheceu um amigo, Natanael, que estava preguiçando embaixo de uma figueira, e Filipe o convidou para conhecer a Jesus. Quem Jesus? Jesus de Nazaré. Nazaré é pertinho de Caná. Mas pode chegar ou sair alguma coisa de bom de Nazaré? Algo desprezível, tá? Como nós disséssemos, olha, ele nasceu aqui no Bengui, aqui na cidade, não na periferia de Belém. Pode sair alguma coisa da periferia de Belém? Pode ser desprezível. E Filipe disse, vem ver pessoalmente. Aí que Natanael se levantou, foi encontra Jesus, e Jesus lhe revela o nome, o que estava fazendo, que já o conhecia. Não foi mais Natanael que procurou Jesus, foi Jesus que o atraiu. E Natanael cai numa belíssima profissão de fé. Tu és o Filho de Deus, o Messias de Israel. E Jesus revela que coisas maiores ele deveria apreciar ao longo da convivência com Jesus. E foi incluído no número dos 12 apóstolos. A Igreja Católica, que é Igreja una Santa Católica Romana, se chama apostólica, porque é fundamentada sobre os apóstolos. A confirmação disto vem não só das afirmações dos evangelhos, que falam dos 12 apóstolos, primeiro 2 sacerdotes que Jesus escolheu, aos quais Jesus, antes de ser preso e começar a paixão dolorosa e ser levado a morrer, Jesus os recolheu lá no cenáculo, e no cenáculo, aquilo que nós chamamos a Quinta-feira Santa, Jesus instituiu 2 grandes sacramentos, um ligado ao outro. O sacramento da Eucaristia e o sacramento da ordem do sacerdócio. O sacramento do sacerdócio para fazer a Eucaristia. O sacramento da Eucaristia para legitimar o sacerdócio e oferecer o Cordeiro Imaculado, divino, vivo, que Jesus mesmo, em substituição de todos os sacrifícios que se faziam no Antigo Testamento, para elevar a Deus Santíssima Trindade um sacrifício e um louvor de valor infinito até o fim do mundo. Quando, no fim do mundo, nós vamos ver esta igreja, única igreja, a minha igreja. Jesus não disse as minhas igrejas, a minha igreja. Nós vamos apreciá-la na sua belíssima construção. Nós vamos vivenciá-la na sua esplendorosíssima maravilha, que será a Igreja Celestial, a Jerusalém Celeste, como a primeira leitura de hoje do Apocalipse nos conta, em que esta belíssima cidade, a Jerusalém Celeste,
numa forma perfeita, quadrangular, é fundamentada sobre 12 alicerces. E estes 12 alicerces, cada um tem um nome dos 12 apóstolos. Então nós, pela Escritura, não por invenção de algum padre ou de algum papa, pela Sagrada Escritura, que é palavra infalível de Deus, nós devemos saber que a Igreja de Jesus é única. É a única igreja verdadeira que saiu do coração de Jesus, é aquela que tem uma pedra fundamental que Jesus escolheu, não qualquer outro santo. Ele, chamando um dos 12, Simão, a quem trocou o nome para ele entender melhor o que queria fazer. Lhe trocou o nome em pedra, porque sobre esta pedra Jesus fundamentaria a sua igreja, a minha igreja, sobre a pedra que, naturalmente, sendo homem, se chamou Pedro, mas significa pedra, Kefa. E esta igreja única, Jesus fundamentou sobre Pedro, a primeira pedra, aqui na terra, que é a igreja que vai até o fim do mundo. Nem as portas do inferno vão poder prevalecer contra esta igreja. Esta igreja tem o seu destino e a sua conclusão lógica na igreja da Jerusalém Celeste, como a primeira leitura de hoje, o Apocalipse, nos relata. 12 alicerces, que são 12 apóstolos. A igreja, portanto, verdadeira de Jesus e a igreja apostólica, fundamentada não sobre os apóstolos que alguma seita se inventa arbitrariamente se chamando apóstolos contra o Evangelho, mas os apóstolos que Jesus escolheu, ele escolheu, não foram inventados. Sobre estes alicerces se fundamenta também a Igreja Celeste, que vai durar por toda a eternidade, onde vai desaparecer qualquer outra luz, mas vai ter o Cordeiro Jesus, que é a luz, eu sou a luz do mundo, que vai iluminar esta Jerusalém Celeste, esta igreja única, por toda a eternidade. Única, Jesus a fundamentou sobre a terra. Única, vai perseverar até a eternidade, sempre. Nesta igreja nós colocamos a presença insubstituível dos 12 apóstolos que Jesus escolheu, entre os quais o apóstolo de hoje, Bartolomeu. Daí, caríssimos irmãos, nós, com a Escritura na mão, não inventando coisas, quer do Antigo Testamento, quer do Novo, quer dos Evangelhos, quer do último livro da Bíblia, que é Apocalipse, daí nós deduzimos que o projeto de Jesus é de fundar uma única igreja, fundamentada sobre a pedra que Pedro, o primeiro Papa, sobre 12 apóstolos, como no Apocalipse é descrita, e esta é a igreja que santifica todos que nascem nesta igreja através do batismo válido, porque são destinados a reinar com Jesus por toda a eternidade, ressuscitados, gloriosos, como é com Jesus. E nesta igreja nós estamos, a ela pertencemos e nela, se Deus quiser, nós vamos ficar gloriosos para sempre, como Jesus, com a mãe dele e com todos os apóstolos e com todos os santos que Jesus ganhou com o próprio sangue, morrendo na cruz, e com a ressurreição dele, para dar a todos nós também a glória da ressurreição e a glorificação final. Este é o projeto maravilhoso de Jesus. É porque nós temos de prestigiar
esta igreja santa, a minha igreja de Jesus. Eis porque Jesus, naquela mesma noite em que instituiu o sacerdócio e a Eucaristia, que são o centro, que são a riqueza maior de toda esta igreja, que é a presença viva de Jesus como Cordeiro de Deus, que nos alimenta pela Eucaristia com a vida divina. Eis porque esta igreja deve manter a unidade. E Jesus, naquela mesma noite, rezou ao Pai, concluindo aqueles belíssimos sermões que ele teve aos apóstolos no cenáculo: Pai, que ele seja um, e que esta minha igreja se mantenha uma igreja só. Porque uma será a igreja por toda a eternidade lá no céu. Lá no céu não haverá tantas igrejas, tantas seitas. Uma, a igreja verdadeira, que tem os apóstolos como alicerces, que tem o Cordeiro imolado, que é Jesus como Eucaristia, alimento, que tem a unidade perfeita entre eles, como Jesus ensinou. Agradeçamos a Deus, caríssimos irmãos e irmãs, porque sem nenhum nosso mérito pertencemos a esta verdadeira, autêntica, santa igreja una que Jesus criou, fundamentou, com a esperança, agradecendo sempre, que depois desta nossa vida, que passa ao longo dos nossos anos, usufruindo e fundamentando e cada vez mais construindo, edificando esta igreja, através dos sacramentos, nós possamos ter a alegria, depois desta existência na terra, de entrar nesta Jerusalém celeste, fazendo parte desta única eterna igreja que será a família de Deus. Aí vai encerrar a nossa história, começa a eternidade gloriosa. Comemorando o apóstolo São Bartolomeu, agradecemos a Jesus que nós já estamos nesta igreja pela fé, que Ele nos dê a perseverança de morrer nesta fé e nesta igreja, para poder pertencer, por amor e misericórdia de Deus, a esta igreja que se transforma na igreja gloriosa definitiva. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.